Olá, sejam todos bem-vindos ao canal VDP para mais um VDP NBA, onde irei comentar os resultados dos jogos de ontem que colocaram Cleveland Cavaliers contra Houston Rockets para fazer a final hoje em Las Vegas, além de comentar do desempenho de Marcus Sasser que conseguiu dropar 40 pontos na rodada de ontem. Então, vamos nessa. A NBA Summer League de 2023 está chegando ao seu final, porém a rodada de ontem foi decisiva para saber qual time iria enfrentar o Cleveland Cavaliers na final, que será realizada hoje em Las Vegas. Então tivemos os seguintes resultados, os seguintes jogos. Abrindo a rodada, tivemos o jogaço entre New Orleans Pelicans contra Philadelphia 76ers, 117 contra 114 para o time da Filadélfia. DJ Steward foi o destaque para o time do Philadelphia e foi o cestinha do jogo, fazendo 36 pontos, 5 rebotes e 6 assistências, sendo 3 rebotes ofensivos e 2 rebotes defensivos. Javonte Smart anotou 23 pontos, 2 rebotes e 9 assistências, flertando assim com um double-double. Para o lado do Pelicans, E.J. Liddell fez 23 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, Lander Snolley fez 22 pontos, 4 rebotes, 2 assistências e Dyson Daniels fez 12 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, fazendo assim o seu double-double para o time do Pelicans. O jogo entre um dos finalistas, Cleveland Cavaliers, foi decidido no overtime, 102 para o time de Cleveland contra 99 para o time de Brooklyn. Jalen Wilson foi o destaque para o time dos Nets, 22 pontos, 11 rebotes e 4 assistências, fazendo um double-double. Já para o time do Cavs, a dupla Isaiah Mobley com 23 pontos, 7 rebotes e 5 assistências e Luke Travers com 11 pontos, 12 rebotes e 5 assistências, fazendo assim também um double-double. No confronto entre Indiana Pacers e Detroit Pistons, vitória do Detroit, 100 contra 85. O destaque do time de Detroit se tornou também o destaque dessa edição 2023 da Summer League. Marcus Sasser ficou aproximadamente 30 minutos em quadra, fez 40 pontos, 3 rebotes, sendo 3 rebotes defensivos e 5 assistências. O americano de 22 anos ainda conseguiu um roubo de bola, ficou 16 de 25 nos arremessos de quadra, 5 de 9 nos arremessos de 3 pontos, 3 de 3 nos arremessos livres e não cometeu nenhum turnover. Já para o time de Indiana, Isaiah Wong foi o cestinha, com 24 pontos, nenhum rebote e 3 assistências. No próximo jogo da rodada, a vitória do Houston Rockets por 115 contra 101 do Utah Jazz colocou o time do Texas na final contra o Cleveland Cavaliers. Com 2 double-doubles para o time do Jazz, Mika Potter fez 20 pontos, 12 rebotes e 2 assistências, e Nick Ojeda 12 pontos, 11 rebotes e 2 assistências. Para o time do Rockets, Nate Hinton anotou 27 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, e Jeremy Samuels 13 pontos, 10 rebotes e 4 assistências, fazendo também o double-double. Sem contar com a presença da primeira escolha do draft Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs conseguiu arrancar uma vitória por 4 pontos de diferença contra o Oklahoma City Thunder, 98 contra 94 para o time de San Antonio. Destaque duplo para o time dos Spurs. Eric Stevenson anotou 23 pontos, 7 rebotes e 4 assistências. Charlie Bediako anotou 17 pontos, 11 rebotes e 1 assistência, anotando então um double-double. Já para o time do OKC, Jared Butler anotou 31 pontos, 4 rebotes e 1 assistência, e foi o cestinha do jogo apesar da derrota do time de Oklahoma. No confronto entre Portland Trail Blazers e Miami Heat, vitória para o time da Flórida, 104 contra 78. Orlando Robinson novamente foi destaque e fez 27 pontos, 9 rebotes e 6 assistências para o time do Heat. Já para o time de Portland, Duop Rich fez 18 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Na vitória do Dallas Mavericks contra o time do Atlanta Hawks, 101 contra 80 para o time do Texas, finalmente tivemos a estreia do brasileiro Márcio Santos. O brasileiro ficou aproximadamente 17 minutos e meio em quadra, fez 2 pontos, sendo 2 de arremesso livre dos 4 concedidos, 6 rebotes, sendo 2 ofensivos e 4 defensivos, e nenhuma assistência. O brasileiro ainda deu um bloqueio. O destaque para o time de Atlanta ficou com Kobe Buffing,
que anotou 18 pontos, um rebote e uma assistência. Jordan Walker foi o destaque para o time do Mavericks e anotou 22 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. E para finalizar essa última rodada de jogos da Summer League antes da final, o clássico de Los Angeles não deixou a desejar. A vitória por 104 contra 103 para o time do Lakers foi decidida literalmente nos milésimos segundos finais. Faltando um pouco mais de 2 segundos para o final da partida, o placar contabilizava 103 contra 100 para o time do Lakers. Então, em uma saída lateral para o time do Clippers, cobrado por Jordan Miller, Matt Morgan recebeu a bola, fez o giro e saltou para o arremesso de 3, que caiu faltando 0,4 segundos no relógio. Porém, o jogo foi resolvido em um arremesso livre nesses milésimos de segundos finais, encerrando então as rodadas de jogos da NBA Summer League de Las Vegas antes da final que será realizada hoje. Os destaques para o time do Lakers ficaram novamente com LJ Figueroa, que anotou 23 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, e Colin Castellon, que anotou 13 pontos, 14 rebotes e 6 assistências, fazendo um double-double para o time do Lakers. Já para o time do Clippers, Xavier Moon foi o destaque, fazendo 21 pontos, 8 rebotes e 10 assistências, anotando também o seu double-double da noite. Antes de falar sobre a final de hoje entre Cleveland Cavaliers e Houston Rockets, quero pedir para você que não é inscrito que se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, deixe o seu comentário que vai estar aberto aí embaixo também para qualquer tipo de comentário, crítica, dicas, sugestões. Enfim, isso me ajuda muito, ajuda também o YouTube a entender que o meu vídeo está tendo conteúdo legal, que a galera está gostando, e eu posso estar transformando isso em recursos para melhorar ainda a qualidade de mídia, a qualidade de áudio, enfim, podendo trazer até futuramente alguns vídeos. Então conto com sua ajuda, mas desde já deixo aqui o meu muito obrigado. Então vamos falar um pouco sobre esse confronto de hoje entre Houston Rockets e Cleveland, falar como que esses dois times chegam até essa final e também fazer talvez uma possível leitura de mercado para uma provável entrada nesse jogo. Bom, as duas equipes chegam invictas para esse confronto, começando a falar do Cavaliers, que foi o primeiro classificado. Teve a primeira vitória contra o Brooklyn Nets, 101 contra 97. A segunda no dia 9 contra o Toronto Raptors, 99 contra 76. A terceira vitória no dia 10 contra o Memphis Grizzlies, 100 contra 77. No dia 13 contra o Chicago Bulls, 87 contra 83. E ontem a vitória no overtime contra o Brooklyn Nets, 102 a 99. Já o time do Texas teve a primeira vitória no dia 7, 100 contra 99 do Portland, 113 contra 101 do Pistons no dia 9, 105 contra 92 contra o Thunder no dia 11, no dia 13, 118 contra 101 do Golden State Warriors e ontem 115 contra 101 em cima do Utah Jazz. Bom, dito tudo isso, vamos aqui então, vou falar sobre a primeira leitura de mercado do canal, sobre qual posição eu vou assumir no jogo de hoje, mas para dar um exemplo, mas claro, fundamentado em análises e também em métodos, eu costumo assumir posições, me expor no mercado logo após saber as escalações, mas hoje por ser um jogo à parte, então vou estar assumindo a posição agora e vou estar mostrando o porquê e como que eu cheguei a essa posição que eu vou assumir. Talvez eu use termos aqui dos quais vocês não estão habituados, mas é o que eu uso no dia a dia, termos que me faz ter uma ótima porcentagem de acerto. E como eu expliquei, logo após essa NBA Summer League eu vou estar dedicando a postar vídeos no canal sobre métodos, análises, enfim, como achar mais EV, enfim, dando algumas dicas sobre apostas e investimentos esportivos. Não quero dizer que seja o certo a se fazer, talvez para você o método que eu uso não sirva, talvez o método que você use para mim não sirva. Para mim é um método muito eficiente, já é um método consolidado há anos. Vou estar falando também um pouco sobre a trajetória até aqui, mas é um método que funciona com a maioria das pessoas que literalmente vivem disso. Então, vamos lá, vou estar tentando explicar um pouco sobre como eu cheguei à minha posição de hoje, que poderia ser um back Houston Rockets ou um lay Cleveland Cavaliers. Como eu
não faço muito back, fico mais na posição em lay, então eu vou mostrar como que eu cheguei a esse lay Cleveland Cavaliers a 1,79 para a final de hoje da NBA Summer League. Então vamos lá, para começar você está vendo aí o layout de uma casa de aposta, especificamente sobre o jogo de hoje, os preços que a casa de aposta está pagando ou cobrando para que se assuma posições em lay ou em back. Talvez pelo layout da casa você já saiba qual casa de apostas que é. Caso você não saiba, eu tenho que dizer que existem milhares de casas de apostas no mundo, porém só 5 delas, quando eu sabia, né? Apenas 5 delas ela disponibilizava o método Exchange, que na verdade você está apostando contra outros apostadores e não contra a casa de apostas. Então você está vendo aí os preços, tudo. Porém, essa precificação é a última coisa que você vai ver. Quando você vai precificar um jogo, primeiro você tem que fazer o seu trabalho de oddmaker. Você tem que dar o seu preço no jogo para saber se o que você está comprando com valor ou se na real não tinha valor nenhum. Então eu vou te mostrar como que ficou minha precificação para esse jogo, levando em consideração muitos fatores. Então essa foi a minha precificação de hoje, antes de abrir a casa de aposta e ver qual que era o preço que a casa estava me oferecendo no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu assumiria um back, ou seja, ficaria a favor ao time do Houston Rockets caso a casa estivesse me pagando 2-1. E ficaria a favor do Cleveland caso a casa estivesse me pagando 3,80. O lay ele é contra, então quando eu tenho um lay acima de 2, a casa de apostas ela me cobra um valor a mais para assumir essa entrada, então é um risco maior, porém ela me devolve 100% do valor em que eu investi. Então até 3,70 eu ficaria contra o time do Cleveland, e para ficar contra o time do Rockets um valor bem baixo, a 1,20, ou seja, quando está abaixo de 2 a casa de apostas ela praticamente paga para que eu fique contra o time em questão. No caso, a 1,20, o que seria? Se eu colocasse, fazendo uma conta simples, se eu colocasse R$100 para ficar contra o time do Rockets, a casa de aposta me cobraria apenas 20, porém ela me devolveria os R$100, porque ela acredita muito que o Cleveland é o favorito para esse jogo. No caso, aos 3,70 contra o Cavaliers, se eu botar R$100, a casa de apostas me cobraria 270, porém ela me devolveria os R$100 do qual eu coloquei na hora de fazer o investimento. Bom, então feita a minha precificação, eu fui lá, abri a casa de apostas e vi qual que era o valor então que o oddmaker colocou para esse jogo em questão. Baseado em que? Eu acredito que esse favoritismo do Cavs ele tem mais a ver com o nome dos times do que propriamente dito com o desempenho deles nos últimos 5 jogos, que foi o que eu levei em consideração para tentar então ter o meu favorito. Com certeza o Cleveland tem muito mais nome do que o time do Rockets, inclusive se for levar em consideração o final da temporada e a temporada passada. No final até que o Rockets deu uma melhorada, mas a temporada passada foi muito difícil para o time do Texas e eles foram muito mal na real, sendo durante a maior parte da temporada passada sendo o pior time da liga. Mas nesses 5 jogos com jogadores diferentes, esses últimos 5 jogos, se mostrou com um time com um ataque poderosíssimo, tanto que conseguiu marcar pontuações centenárias em todos os jogos, em todos os 5 jogos. Claro que defensivamente, ao contrário do time do Cavs, que não tem um ataque tão eficiente, porém defensivamente o time do Cavs é melhor, sendo que em nenhum dos 5 jogos o time do Cavs tomou uma contagem centenária. Já foi o caso do Rockets, 3 vezes teve a defesa vazada por pontuações de 3 dígitos. Então, analisando tudo isso, colocando no papel, comparando, eu tenho aí o meu primeiro EV, que é o back Houston Rockets. Afinal, se eu ficaria em back Houston, se a casa me pagasse 2-1, ela está me pagando 2,28-1, então ela tem um valor a mais, uma porcentagem a mais de lucro, de retorno, acima daquilo que eu me sentiria confortável em me expor financeiramente e também emocionalmente, lógico, em ficar back Houston nesse jogo. Porém, não é uma posição que eu costumo fazer, como eu falei, eu costumo trabalhar mais em lay, mas para quem gosta de back, aí tem
bastante valor nesse back Ruston Rocks para o jogo de hoje. Já nessa segunda tela, a gente tem então o segundo EV. Para quem não sabe, EV ele é a sigla, né, a abreviação de Expected Value, ou seja, o valor esperado de uma entrada ou então em qualquer movimentação em si. E caso você não saiba procurar isso, eu vou estar tentando te ensinar, tentando te passar um pouco do que eu conheço mais para frente. Mas é muito importante que você saiba precificar, pelo menos precificar, e encontrar o seu mais EV, além de ter uma boa gestão de banca para poder se integrar nesse meio, né? Então, voltando, eu tenho aí o segundo mais EV nesse jogo, e que para mim esse sim tem muito, mas muito valor mesmo. Afinal, eu assumiria uma posição a 3,70, ou então uma posição com lei altíssima em comparação aos que eu costumo trabalhar. E a casa de aposta está me dando 1,79, ou seja, ela está me pagando para que eu fique contra o time que eu acho que não é o favorito. Não que eu ache que esse time vai perder ou vai ganhar, porque eu não tenho bola de cristal, então minhas análises elas não se baseiam em quem vai ganhar ou quem vai perder. Pouco importa para mim qual time vai ganhar, qual time vai ganhar, qual time vai perder. O que realmente vale é se realmente tem valor nessa entrada que eu vou fazer. Então, fazendo uma matemática simples, se eu colocar 100 nesse Lei Cavaliers, a casa de aposta vai me cobrar 79, porém ela vai me devolver o 100 do qual eu coloquei. Então vou ter aí 100% de lucro com apenas 79% de risco. Então acho que, para não ficar muito longo, para não estender mais o vídeo, é isso. Volto amanhã para falar sobre o resultado desse jogo, sobre como foi o jogo, para saber se bateu ou não nossa entrada, se tinha valor ou não. Por exemplo, o Ruston perdeu no overtime por 1 ponto de diferença. Beleza, não correspondeu à aposta, mas tinha muito valor. Sinal que a análise ela foi bem feita. E é isso que importa. Não é um jogo em si que vai me fazer bem sucedido ou mal sucedido, ou então vai validar ou desvalidar um método. O método ele é uma sequência de jogos, uma sequência de análises, e a repetição desse método é o que faz a diferença. Então, dito isso, muito obrigado se você chegou até aqui. Deixe aí o seu like, seu joinha. Fique ligado para mais novidades. Conto com vocês. Um abraço e até amanhã.